Bem, galera, vamos lá. Deixa eu primeiro me apresentar, né? Meu nome é Haroldo Lourenço, professor de processo civil. Antes de qualquer coisa, nós vamos estar gravando aqui um módulo de Direito Processual Civil. Processo civil não é aquela matéria que todo mundo, geralmente, na faculdade tem amor por ela, gosta muito dessa matéria, não. A galera geralmente se apaixona por penal, processo penal, depois começa a estudar constitucional, administrativo para concurso. Pois é, mas agora o processo civil está começando a cair em quase todos os concursos, nível superior, nível médio, analista judiciário, analista administrativo, caem para todas as disciplinas. Não é uma matéria absurdamente complicada, difícil, não. Mas, assim, para um primeiro contato, ela assusta um pouquinho. Primeira informação, já estou passando logo para vocês aí meu site, haroldlourenco.com.br. Não deixa de ir lá, não é propaganda pessoal, tem lá para vocês, para os alunos. Será disponibilizado depois para vocês na área de alunos de vocês do Múltiplos Online, minha apostila. Tá? Quem por acaso não conseguir, mas está lá no meu site gratuitamente, só chegar lá, fazer um download, baixar a apostila. Tudo que eu vou falar aqui na sala de aula, tudo, exatamente tudo, e até um pouco mais, vai estar lá na apostila. Geralmente os temas que eu trato na apostila até extrapolam o edital dos concursos. Tá? Então você pode, às vezes, quer fazer TRE, quer fazer TRT, o concurso que você queira fazer, provavelmente você vai ter os temas tratados lá na apostila. É claro que, enfim, é uma apostila, uma proposta não é um livro. A apostila tem 70 e poucas páginas, mas vai te dar um bom caminho, já te facilita bastante. Principalmente a galera que está me assistindo lá no online, vai me assistir em casa posteriormente, várias vezes, a apostila sempre te ajuda. A gente tem sempre um material didático aqui, um conteúdo, um complemento para te dar um norte, te dar uma orientação de estudo, mas a apostila é essencial. Imprime no teu trabalho, sabe quando teu chefe der aquela saída, tu fica lá sozinho? Manda ver, imprime no trabalho dele, não vai nem perceber. Show de bola, tu começa a estudar. Meu e-mail tá aí também, fica à vontade, haroldoaeredasilva@hotmail.com. Pode mandar e-mail, é para me mandar e-mail. Não sou daquele professor que dá e-mail não e não responde não. Quem me manda e-mail geralmente fica surpreso, eu respondo quase 5 minutos depois. Estou sempre online, se eu não estiver dando aula, a resposta é imediata, é rápido, tá? Pode mandar e-mail, fica à vontade, sem nenhum estresse. A propósito, outra coisa também que eu não posso deixar de comentar. Para quem realmente, quem já estiver me assistindo, já for da área do direito, deve ter advogado me assistindo, mas agora esse papo que eu vou bater é justamente para aquela galera mesmo, analista administrativo, aquela galera que está estudando para concurso há um tempão, mas nunca estudou o processo civil na vida. Vou te falar um negócio para vocês de coração. E se tiver alguém assistindo com você, se conhecer alguém, pergunta para ele. O cara que fez faculdade de 5 anos de Direito, geralmente sai da faculdade e ainda tem várias dúvidas em processo civil. Processo civil é uma matéria um pouco complicada. Para você ter noção, estuda-se na faculdade do 2º período ao 10º período, ao 9º período. Então, 3 anos, 4 anos estudando processo civil. E o cara, às vezes, ainda sai da faculdade com dúvidas. Então, assim, não é matéria fácil. Não vai ser fácil para vocês, mas esse é o desafio. Não é fácil para você, não é fácil para ninguém. É difícil para todo mundo. Então você não está sozinho, estou eu para te ajudar e vamos em frente. Então já te passei a primeira dica, pegar a apostila. Segundo, o curso já tem um material didático especial para vocês. Todo mundo aqui, esse material que eu vou usar nas aulas, que eu vou passar as transparências, com jurisprudências, com artigos importantes, com remissões, todo esse material que você já vai encontrar aqui para vocês já vai te ajudar em muito. Agora, evidentemente, que você não pode dispensar de ter a legislação. Quem por acaso já comprou aquele vade-mecum, aquele código com todas as legislações, constitucional, administrativo, às vezes eleitoral, todas as leis especiais, ótimo. Você vai pegar e vai procurar o Código de Processo Civil, que daqui para frente eu só vou chamar de CPC, que é o que todo mundo chama. O Código de Processo Civil e o Código Civil. Eu sou professor de Processo Civil, Direito Civil é outra disciplina. Será outro professor que vai ministrar para vocês se esta matéria cair no teu concurso. Mas você tem que ter um Código de Processo Civil, um CPC, que a gente vai usar muito no decorrer das aulas. Então vai uma terceira dica. Quem está sem a legislação não tem jeito. Tem que adquirir a legislação. Mas, Haroldo, eu comecei a assistir aula agora. Sentei, hoje é um domingo. Como é que você quer que eu vá lá fora comprar um código? Sem problema, não se aborrece. Google CPC.
código, você bota assim, CPC-Planalto, vai baixar o teu código, você vai salvar no seu computador. Quem está habituado a usar no tablet, usar no computador, no laptop, está tudo resolvido, sem estresse. E ainda mais na internet, de graça também, melhor ainda. Do contrário, você vai numa editora, numa livraria, pode comprar o mini código quem quiser comprar só o código de processo civil, sem estresse. Tem aquelas coletâneas 4 em 1, maravilhosas também, indico da RT, indico da Saraiva, todos eles têm. Outro comentário. Quem vai fazer prova de analista judiciário, tá? Por exemplo, estou dando um exemplo, concurso passado do TRE e TSE, a banca examinadora foi a CESP, tá? Então, olha só, isso é importantíssimo. Sendo bem sincero, vamos botar aqui nesse cantinho. Então, isso tudo que eu estou falando há quase meia hora, né, é só apresentação, né? Se tua banca for FCC, NCE, bancas desse tipo, Fundação Carlos Chagas, Núcleo de Computação Eletrônica da UFRJ, enfim, alguma outra que eu esteja esquecendo, como é que é o nome? CEPERJ, tem outra banca também, CEPUERJ. Essas bancas, na minha disciplina, eu posso quase colocar todas num conjunto, são muito parecidas. Estou dizendo que elas são iguais, evidentemente, algumas peculiaridades, algumas têm mais afeição ao tema X, outra ao tema Y, mas eu não quero chegar. Essas três bancas aqui, principalmente, o candidato vai ter que ler muito a lei, ler muito a legislação, não tem como ser diferente. Você vai ter que ler o seu código dia e noite, todos os artigos que eu apontar para vocês aqui, você vai ter que marcar, passar um marca-texto, macetear o teu código, senão, meu amigo, vai ser complicado. Porque ele, infelizmente, é aquela prova onde ele troca um salvo, bota um contudo, tirou o salvo dizendo que nesta hipótese não era admissível, passando a botar na questão que era admissível. Quem é concurseiro está cansado de saber. Outra coisa, no meu site tem uma coletânea de questões separadas por bancas. Comece a baixar as questões das provas para irem fazendo. Tem que fazer questões de prova, não tem outro caminho. Agora, olha só onde eu quero chegar. Ah, não, Haroldo, eu, por exemplo, estou disposto a fazer TRE. TRE, a banca passada foi SESC, como eu já mencionei, não, eu quero fazer TRT. TRT, por exemplo, passada foi SESC, mas estão dizendo que talvez seja FCC. Então, você está nesse caminho aqui, lei. Agora, preste atenção. Se você está interessado em fazer uma prova e você está expectativa que sua banca seja CESP, você vai ter que comprar um livrinho. É interessante você pegar um livrinho para ler, é interessante você ter algumas dicas de jurisprudências. A CESP é uma banca um pouco mais pesada. CESP e ESAF são duas bancas que eu acho elas bem pesadas. Elas gostam de abordar muita informação no candidato. É a CESP e a ESAF. São provas geralmente difíceis. A ESAF não tem muito costume de cair na minha área, digamos, de processo civil. É mais área fiscal. Agora a CESP tem muita prova de concurso de tribunais que cai no CESP. Então eu te recomendo a leitura de alguns livros. Agora preste atenção. Quem já é da área jurídica, quem já é advogado, coisa e tal, é muito comum indicarem coleções de livros. Ó, eu vou ser diferente e não acho que é o caminho para vocês. O melhor autor que tem hoje em processo civil para concursos públicos é o professor Fred Didier Júnior. Então, vou começar logo falando dele. Fred Didier Júnior. Mas olha só, olha o que eu vou te falar. É o melhor autor hoje para concurso público. Mas sabe qual o detalhe? Pois é o melhor autor para concurso público. É isso? Então vou comprar esse. Não, tu não vai comprar esse. Pelo amor de Deus. Sabe por quê? São 5 volumes de livros. São 5 livros. Isso tem sentido? Isso tem lógica, eu te indicar um livro desse? Então, meu amigo, esquece. Mas, Haroldo, eu estudei na faculdade por ele, então tá maravilhoso. Se você já estudou por ele, você vai continuar estudando. Você não vai trocar, evidentemente. Agora eu estou falando essa mensagem que eu estou te passando aqui é para aquele candidato que está pegando a matéria agora, que na faculdade, de repente, não estudou por bons livros, saiu da faculdade sem uma boa base de processo, então eu quero que você compre um bom livro. E um bom livro para você estudar para concurso público, para provas de tribunais, é o livro, por exemplo, do professor Eupídio Donizete. Eupídio Donizete, editora Atlas. O livro do professor Eupídio Donizete, por exemplo, é um livro extremamente didático e tem sido adotado, você percebe nitidamente, às vezes, pelo texto da questão.
Você percebe que está sendo extraído do livro do professor Eupidio Donizete. Não pode comprar, que você está muito bem acompanhado. Mas eu vou dar uma segunda opção? Te dou uma segunda opção. Tem uma coleção no mercado, é nova no mercado, desta maneira que eu estou te explicando. Marcos Vinícius Rios Gonçalves. Já te indiquei 2. Primeiro, Eupidio Donizete, editora Atlas. Segundo, Marcos Vinícius Rios Gonçalves. O Marcos Vinícius Rios Gonçalves é um autor que é extremamente assim, não é tão conhecido, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. É um autor paulista, mas sabe o que acontece? Eu tenho um livro que eu tenho certeza que vocês conhecem. Pedro Lenza, Direito Constitucional Esquematizado. Conhece o livro dele? O livro dele é ótimo. Para concurso público, o livro dele é ótimo. Pois é, acabou de lançar uma série de todas as outras disciplinas no mesmo formato do Pedro Lenza. Então é perfeito. O livro do Marcos Vinícius Rios Gonçalves está ótimo. Para provas de tribunais, está muito boa, muito bom. Editora Saraiva. Coleção Esquematizado. Chega na livraria e fala, quero o livro do professor Marcos Vinícius Rios Gonçalves. É o esquematizado, é o esquematizado. É o que está na segunda edição, é o da segunda edição. Tá aí. Você compra o livro do professor Marcos Vinícius, você compra o livro do professor Eupidio Donizete. É claro que eu não estou mandando você comprar todos. Evidentemente que não. Agora presta atenção, já te falei. Quem se dedicar a estudar pela apostila, fazendo questões e prestando bastante atenção nas aulas, está bem acompanhado. Já seguro isso. Quem estudar pelas aulas, apostila e questões, está com a aprovação bem perto, te garanto. Mas se você quiser acompanhar por um livro, eu estou sentindo dificuldade, eu quero um livro. Então tá bom, tá aí. Marcos Vinícius Rios Gonçalves, Eupidio Donizete, editora Atlas. 2 bons livros para vocês estarem estudando. Temos vários outros, mas eu prefiro me ater pelo menos a esses 2. Tem alguns outros de volume único, mas eu não quero passar para vocês coleções de livros. 3, 4, 5 livros. Eu acho que isso não tem muita lógica. Não tem sentido que eu vou tirar o teu caminho de estudo, vou te desvirtuar no teu estudo. Eu acho que isso não tem sentido, não tem lógica. Então, eu vou evitar fazer isso. Beleza, galera? Então, já falamos a beça, já percebeu como que eu falo, né? Se deixar, eu fico a aula inteira falando só desse quadro aqui. Imagina, nem começo a aula. Então, vamos lá. Vamos começar a bater um papo, vamos começar a falar de algumas coisas aqui no processo civil. Um tema que eu separei hoje para a nossa primeira aula, um tema inaugural, é um tema, galera, que é assim, não vai faltar em concurso nenhum, eu te garanto. Não vai faltar em concurso nenhum. Se você quer fazer TJ, quer fazer TRF, quer fazer TRE, o tribunal que você queira fazer, você vai ver o edital e provavelmente vai ter isso aqui, porque não tem como fugir. Isso é um tema inerente a todo concurso e processo civil, o candidato tem que saber isso. Processo e procedimento, não tem como ser diferente. Como que se dá o procedimento de uma ação no direito processual civil? Como que ela vai tramitar? Quando eu falo em processo e procedimento, tem o que nós chamamos de rito. Qual vai ser o rito da ação? Ela vai tramitar de que maneira? Como é que será o procedimento? É isso que nós vamos analisar. Então, já comecei explicando para vocês já observarem quais são os tipos de procedimento. Aí, presta atenção. Tem editais que, infelizmente, eles colocam isso aqui, ó, processo e procedimento. E, literalmente, quase está te dizendo assim, ó, você, candidato, infelizmente, se vire. Você vai ter que estudar todos os ritos processuais. Uma covardia. Tem provas que explicam, ó, rito comum ordinário, aí ótimo. O professor já sabe, você já sabe, você vai estudar só o ordinário. Tem prova que fala ordinário e sumário. Como nós estamos fazendo aqui um panorama geral, eu vou te dar uma noção dos 3 e vamos estudar basicamente o ordinário, que é o procedimento padrão. Tranquilo? Então, olha só, os principais tipos de procedimentos que nós temos, tu já está observando. É o procedimento ordinário, o procedimento sumário e o procedimento sumaríssimo. E já estão aí a fundamentação legal. 272 do CPC, 275 e a Lei 9.099 de 95, que é a famosa Lei dos Juizados Especiais Cíveis, ou como nós popularmente chamamos, e como eu vou chamar daqui para frente, Lei do JEC, Juizado Especial Cível, tá? Então, nós temos basicamente 3 tipos de procedimento. Procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo. Quem nunca viu processo civil na vida e está analisando agora, se você pega pelos nomes, pelo português, já te passa uma impressão. E a impressão que você vai ter não é equivocada. Procedimento ordinário. Esse procedimento é o quê? É o comum. É o comum a todos. Quando eu me refiro a procedimento ordinário, ele é o procedimento padrão. Ele é a regra.
Está visualizando? Ou seja, em regra, toda ação vai tramitar pelo procedimento comum ordinário. Mas, Haroldo, quando que eu vou saber se uma ação vai tramitar pelo procedimento sumário? Sem estresse. Sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e abrir o artigo 275 do CPC. E o 275 te explica. Ele vai te explicar exatamente quais são as ações que tramitam pelo rito sumário. Pegou teu código? Observa lá. Olha o 275 do CPC. O 275 do CPC, ele fala o seguinte, ó. Ele estabelece duas competências. Espera aí, Haroldo, agora você me embolou. Ó, olha a redação do 275. 275 do CPC. Se por acaso alguém tiver sem código, eu vou colocar aqui um resumezinho do que ele fala. O 275 ele tem duas hipóteses, inciso 1º e inciso 2º. A primeira hipótese é uma competência determinada com base no valor. A segunda hipótese é uma competência determinada com base na matéria. Como assim, Haroldo? Valor e matéria. Quando você pega o 275 para ler, ele estabelece que as ações que forem até o teto não ultrapassarem esse valor vão tramitar pelo rito sumário. Qual é o valor? Você tem que saber, você não pode esquecer. Ações que cheguem até 60 salários mínimos. Tá até 60, tu já sabe automaticamente que é uma ação que tramita pelo procedimento sumário. Se a ação está até 60 salários mínimos, tu já sabe automaticamente que esta ação vai tramitar pelo rito comum sumário. Mas, Haroldo, e as hipóteses de competência e razão da matéria? Pois é, as hipóteses de competência e razão da matéria já vão te dar mais trabalho. Aquela prova que você vai fazer, Haroldo, eu estou preparando para uma prova que é do TRT. E toda vez a banca é FCC, ou então o que está se correndo, o que se publicou, o que se divulgou, é que a banca vai ser pela Fundação Carlos Chagas. Meu amigo, você não tem solução, infelizmente. Você tem que decorar. São várias linhas. Pelo menos as principais você tem que conhecer. Um exemplo que é o mortal, é o conhecidíssimo, é a ação de acidente de trânsito. Uma ação de acidente de trânsito, ela sempre tramita pelo procedimento comum sumário. A ação de acidente de trânsito sempre tramita pelo procedimento comum sumário. Mas, Haroldo, agora eu estou olhando aqui para o quadro que você me explicou, você está falando, eu estou anotando aqui, estou botando no meu caderninho, estou anotando tudo que você está me explicando, estou olhando na sua apostila, você explica o sumário. Mas por que você começou pelo sumário ao invés de explicar o ordinário? Pois, professor, bagunça meu caderno inteiro. Pô, eu não estou entendendo mais nada. Presta atenção, galera. Se eu te falei que este é o procedimento padrão, que se chama ordinário, justamente por ser o procedimento padrão, ele automaticamente é subsidiário aos demais. Então, eu não sou maluco, eu estou te explicando direitinho. Presta atenção, eu não estou bagunçando o teu caderno, não. Você tem que conhecer o procedimento ordinário e o sumário. Você tem que conhecer o procedimento sumário e o sumaríssimo. Sabe por quê? Toda ação que não se enquadre no rito sumário ou que não se enquadre no rito sumaríssimo, automaticamente essa ação tramita por qual rito? Pelo rito ordinário. De novo, toda vez que você analisar, você observar a sua ação, visualizar, Haroldo, eu olhei o 275 do início ao fim 5 vezes, não achei. Pois é, beleza. Haroldo, eu fui ao sumaríssimo, que você nem explicou, mas eu já peguei a Lei 9.099, como eu já conheço, já fui lá e olhei, não era juizado também. Pois é, então automaticamente caiu para onde? Para o ordinário. É isso, mole, fácil. Como que você sabe se uma ação é pelo ordinário? Se ela não for do sumário ou se ela não for do sumaríssimo. Automaticamente ela cai para o procedimento ordinário. Então é muito fácil. O processo civil não está tão difícil por enquanto, né? Está mole. Agora, voltando ao que eu estava te explicando de procedimento sumário. Observa que eu dei um exemplo de competência e razão da matéria. 275, inciso 2, letra D, ação de acidente de trânsito. Você tem várias outras, tá? Ação de parceria agrícola, contrato rural, parceria agrícola, acidente de trânsito, cobrança do seguro do acidente de trânsito, ação de revogação de doação, procura na tua listinha, tem lá ação de revogação de doação.
Agora, olha só, já vai aí uma pergunta clássica de prova e você vai macetear teu código, presta atenção, vou ficar na frente daquela coisa, tu olhar para mim, presta atenção, olha nos meus olhos. Tu vai pegar o 275, inciso 2, e observa que está escrito assim, ó, 275, inciso 1, ações de até 60 salários mínimos. Inciso 2, ações, vírgula, qualquer que seja o valor. Presta atenção, isso já foi perguntado em prova 150 vezes. Meu amigo, se duas Ferraris baterem de frente e ambas tiverem perda total, imagina o preju, 1 milhão, eu acho que até mais, não, deve dar 1 milhão e pouco. Pois é, essa ação vai tramitar pelo sumário, Haroldo? Claro, a competência envolve a matéria debatida. Não me interessa o valor, a competência é matéria, não é valor, matéria, não é valor. Então sublinha, passa um marca-texto nisso, não me importa o valor, independentemente do valor, a ação vai tramitar pelo rito sumário, sempre. A ação tramitará pelo rito sumário, sempre, independentemente da matéria, independentemente do valor. Fechou a conversa? Visualizamos? Ótimo. Haroldo, como que eu sei se uma ação tramita pelo rito do juizado? Sumaríssimo. Sem estresse, moleza. Processo bem mole, né? Tá vendo? Artigo 3º da Lei 9.099 de 95. 3º da Lei 9.099 de 95. Olha só, visualiza. O artigo 3º, ele já estabelece um raciocínio de cara. Primeira hipótese, ações de até 40 salários mínimos. Ações que envolvam até este importe, até 40, juizado. Peraí, Haroldo, agora você fez um nó na minha cabeça, na minha cabecinha. Presta atenção uma coisa primeiro, tá? Calma, tá? Vê se no teu edital tem juizado. Não são todas as provas que caem ali em 999. Tem que estar expresso, tá? Não começa a dar coisa que não vai cair na tua prova. Se não for cair na tua prova, você faz assim, ó. Adianta teu vídeo aí e não precisa me escutar falando. Porque é fato, juizado não vai rolar na tua prova. Se tiver, eu estou falando para aqueles que têm. E não vou falar muita coisa porque não é o comum. Até 40 salários mínimos, juizado. Mas, Haroldo, você explicou que o sumário era até 60. Ué, então se tiver 40 eu posso ir para o juizado ou para o sumário? Claro que pode. É o que se chama competência concorrente. É o que nós chamamos de competência concorrente. Competência concorrente, como assim? Concorre, gente. Concorre. O sumário ou o juizado. Eu posso escolher, Haroldo? Escolhe o que você quiser. Mas é claro que tem diferenças. Uma primeira que eu te falo. No sumário, você tem que pagar custas processuais. No juizado, tudo de graça. 0,800, como nós falamos. No sumário, você tem que pagar. No juizado, não paga nada. E como concorre de novo? Observa isso, ó. Segunda hipótese da Lei 9.099, fiquei até gago. 275, inciso 2 do CPC. 275, inciso 2 do CPC. 275, inciso 2 do CPC, ele traz uma hipótese de competência do juizado em razão da matéria. Mas é exatamente a hipótese do sumário em razão da matéria. Percebeu? A ação de acidente de trânsito pode tramitar no juizado? Pode, claro que pode, sem nenhum problema. Agora só presta atenção no detalhe. O entendimento que tem prevalecido é que se você optou a ir com esta hipótese para o juizado, a hipótese que era do sumário vara cível, e você fez a escolha de ir com ela, esta hipótese, você fez a escolha de ir com ela para o juizado, tem que estar até 40 salários. Porque tem um entendimento em sede de juizado, principalmente aqui no Rio de Janeiro, tá? Principalmente no Rio. Mas em âmbito nacional, o STJ tem alguns precedentes, mas é controvertido. Então acho que isso não lhe perguntaria numa prova de tribunais. Mas estou falando para ficar completo o teu estudo. Se eu jogo, por exemplo, uma ação de acidente de trânsito para o juizado, ela tem que parar até 40. Então, Haroldo, quer dizer que é pegadinha? É, pegadinha. Porque se fosse o sumário vara cível, você não teria que parar em 40. Poderia ter R$1 milhão de reais. Lembra as duas Ferraris que bateram de frente? Pois é, você não teria que parar em 40. Mas se você optou para o juizado, tem que ser até 40.
entendimento que prevalece. Terceira competência do juizado, vamos colocar aqui, ações de despejo para uso próprio. Eu estou tirando o cara do imóvel para que eu mesmo ocupe esse imóvel, despejo para uso próprio, ou ações possessórias até 40 salários mínimos. Possessórias até 40 salários mínimos. Despejo para uso próprio, possessórias até 40 salários mínimos. Então perceba que você tem 4 casos do juizado. Quais são os casos? Até 40, competência do rito sumário em razão da matéria, despejo para uso próprio e possessórias até 40. Artigo 3º da Lei 9.099 de 95.